Salve, povo do pensamento! Sejam bem-vindos. Esta é a 11ª aula do nosso seminário e nela vamos problematizar a invenção da humanidade. Hum. Como aquecimento poético da aula de hoje, nós vamos ouvir a música O Cubo, da banda Das Aranha, numa bonita apresentação com a Camerata de Florianópolis. Vamos lá. O compromisso com a minha natureza é de não ser igual. O meu compromisso com a minha natureza é de não ser igual. Canta, rapaziada! Nasci no meio de milhares de pinheiros, nasci no meio de milhares de pinheiros, mas eu saquei, sou uma goiabeira. Nasci no meio de milhares de pinheiros, nasci no meio de milhares de pinheiros, mas eu saquei, eu sou uma goiabeira. Na geometria desse mundo me disseram que eu sou quadrado, mas eu sou triangular, quem sabe circular. Na geometria desse mundo me disseram que eu sou quadrado, mas eu sou triangular, quem sabe circular. O alecrim e o pela me confundem. O alecrim, o alecrim, o alecrim, o alecrim, o alecrim. O alecrim e o pela me confundem. O alecrim, o alecrim, o alecrim, o alecrim, o alecrim. O alecrim e o pela me confundem. O alecrim, o alecrim, o alecrim, o alecrim, o alecrim. O alecrim, o alecrim, o alecrim, o alecrim, o alecrim. O alecrim e o pela me confundem. O alecrim, o alecrim, o alecrim, o alecrim, o alecrim. O alecrim e o pela me confundem. O alecrim, o alecrim, o alecrim, o alecrim, o alecrim. O alecrim e o pela me confundem. O alecrim, o alecrim, o alecrim, o alecrim, o alecrim. Nasci no meio de milhares de pinheiros. Nasci no meio de milhares de pinheiros, mas eu saquei que eu sou uma goiabeira. Você se sente ou já se sentiu assim? Você já se sentiu diferente das pessoas em sua volta? Já se sentiu diferente do seu contexto familiar? Minha família ama de paixão a música sertaneja. Eu simplesmente não suporto. No meu bairro, todos são católicos. Eu sou praticante do pastafarianismo. Sempre que comento um filme incrível que acabou de estrear no MUBI, meus amigos perguntam: "Ah, tá passando na Netflix?" Nasci mulher, mas nunca me senti mulher. Não sinto atração por homens. Sou mulher, mas gosto de meninas. Minhas amigas aceitam o machismo por medo de ficarem sozinhas. Eu não tolero. Estou sempre lutando contra ele. Que é isso que nos permite essa sacada?
Que dispositivo é esse que nos faz perceber que nascemos no meio de milhares de pinheiros, mas que somos uma goiabeira? Vamos chamar esse dispositivo de subjetividade privatizada. Ela sempre existiu? Esse sentimento de que somos únicos, diferentes, indivíduos e não raramente especiais, sempre existiu? Colocando a questão de outro modo, a subjetividade sempre foi privatizada? Em Psicologia, uma nova introdução, este livrinho aqui, Luiz Cláudio Figueiredo e Pedro Luiz Ribeiro defendem que a subjetividade privatizada é uma invenção muito recente. Ou seja, que isso de nascer no meio de milhares de pinheiros e compreender que somos goiabeiras não era possível às pessoas que viveram alguns séculos antes de nós. Para ambos os autores, a criação da psicologia como ciência e profissão está ligada à invenção desse dispositivo que chamamos de subjetividade privatizada. Para que exista um interesse em conhecer cientificamente o psicológico, são necessárias duas condições, além, naturalmente, da crença de que a ciência, com seus métodos e técnicas rigorosas, é um meio insubstituível para o conhecimento. Primeira condição, uma experiência muito clara da subjetividade privatizada. E segunda, a experiência da crise dessa subjetividade. Muitos historiadores utilizam o ano de 1879 como marcação para sinalizar o nascimento da ciência psicológica. Porque foi nesse ano, na Universidade de Leipzig, na Alemanha, que o filósofo William Wundt abriu o seu famoso laboratório de psicologia experimental. Tudo leva a crer, portanto, que por volta de 1879, a subjetividade privatizada já estaria presente em alguns contextos. Ou seja, as pessoas já estariam tendo a experiência de uma subjetividade privatizada, bem como a crise dessa mesma experiência. Muitos já estariam sacando que, apesar de terem nascido numa floresta de pinheiros, são, na verdade, goiabeiras. Contudo, se em 1800 e Guaraná de rolha tornou-se possível compreender-se goiabeira em meio aos benditos pinheiros, por que cargas d'água antes disso não era possível? Que tipo de acontecimento seria forte o suficiente para modificar a percepção que fazemos de nós mesmos? Vocês estão lembrados da nossa aula sobre a morte de Deus em Nietzsche? Hum? Vocês estão lembrados da leitura que Michel Foucault apresentou em As Palavras e as Coisas a respeito da morte de Deus em Nietzsche? O argumento que estamos hoje apresentando sobre a invenção da subjetividade privatizada, a partir de Figueiredo e Ribeiro, tem como base a pesquisa desenvolvida por Michel Foucault em As Palavras e as Coisas.
Nesta obra, Foucault busca realizar uma arqueologia sobre o nascimento das ciências humanas. O que está em questão é a invenção das humanidades, a emergência do homem como objeto de estudo. Eis um topos que remonta à mais remota antiguidade, desde Protágoras, para quem o homem é a medida de todas as coisas. Será que tal centralidade do humano não coincide com a própria prática filosófica? Não teve a filosofia, desde seu nascimento, por objeto o homem e sua conduta conforme a justiça ou a verdade? Apesar das aparências, nada mais equivocado. A dialética platônica não tinha por objetivo o homem, mas o bem. O homem só comparecia como uma etapa para tal movimento ascensional. A Idade Média tinha por objeto Deus, e o homem era apenas uma etapa ou um meio de se alcançar tal transcendência. Mesmo nas filosofias do século XVII, ainda que o ponto de partida fosse o homem, o ponto de chegada era o absoluto, Deus, o infinito. Apenas no século XVIII se passa de um teocentrismo a um antropocentrismo. A análise que Michel Foucault realiza em As Palavras e as Coisas nos ajuda a compreender que a humanidade é uma invenção recente. Contudo, como chegamos a ela? O que teria disparado a sua criação? Que tipo de acontecimento nos teria forçado a criar a humanidade? A arqueologia de Foucault apresenta, com muito rigor, uma redistribuição epistêmica. Redistribuição que, segundo ele, teria criado condições de possibilidade para a emergência do homem. Ou seja, o que Foucault busca analisar é uma ruptura, uma descontinuidade dos códigos que organizavam o conhecimento, sendo que o homem, este novo objeto de conhecimento, só aparece na passagem da episteme medieval para a moderna. E nesse sentido, sua análise é realmente muito precisa. O que nos parece escapar a Michel Foucault, possivelmente por se tratar de um pensador europeu, é a relação entre o colonialismo e a invenção da humanidade. Em que medida as invasões coloniais criaram condições de possibilidade para a invenção da humanidade? Em que medida a ruptura epistêmica analisada por Michel Foucault em As Palavras e as Coisas pode ser considerada como um desdobramento dessas invasões? Em que medida o pensamento de Descartes, de Kant e mesmo de Nietzsche está agenciado a condições de possibilidade abertas pelo colonialismo? Dizendo de outro modo, em que medida foi necessário inventar a humanidade para justificar as invasões coloniais? Desse modo, a tese de Foucault de que a invenção da humanidade está relacionada com uma ruptura, uma redistribuição epistêmica, nos parece importante acrescentar que tal invenção decorre também, como sugere Ramon Grossfogel, de epistemicídios.
O debate suscitado pela conquista das Américas era sobre se os povos sem religião, encontrados por Colombo em uma de suas viagens, eram povos com alma ou sem alma. A lógica da argumentação era a seguinte: 1. Se você não tem uma religião, você não tem um Deus. 2. Se você não tem um Deus, você não tem uma alma. E por fim, 3. Se você não tem uma alma, não é humano, mas animal. Seria possível, de algum modo, tornar esse acontecimento mais visível? Que conjunto de mapas nos daria a ver a invenção da humanidade? A hipótese que quero lhes apresentar a partir de agora, e com a qual trabalharemos também na próxima aula, é de que a história da arte nos oferece uma cartografia nesse sentido. Vamos começar com uma obra que acredito conhecida da maioria de vocês, a famosa Escola de Atenas, de Rafael. Bem no centro da tela temos dois personagens bastante estudados por vocês, Platão e Aristóteles. Platão está apontando para cima e Aristóteles está apontando para frente ou para o entorno. Daqui nós podemos pensar a relação com o belo ou o debate travado entre Platão e Aristóteles com relação ao conceito de belo, que mais tarde vai se desdobrar no problema da verdade, do bem e do real. O que é o belo? Platão responde da seguinte forma: o belo existe em si mesmo, no mundo das ideias, distinto do mundo sensível, mundo concreto que habitamos. Assim, as coisas seriam mais ou menos belas a partir de sua participação nessa ideia suprema de beleza, independente da interferência ou do julgamento humano. Já Aristóteles vai dizer que o belo não pode ser desligado do humano, pois está em nós, é uma construção humana. O que garante beleza a uma obra é a proporção, a simetria, a ordem, a justa medida. Por isso, Platão aponta para cima, para o demiurgo, e Aristóteles aponta para o entorno, para frente, para o horizonte. Dessa relação, dessa problematização, deste conflito entre os dois grandes filósofos a respeito do conceito de belo, vai se derivar as problemáticas sobre o bem, o verdadeiro e o real, que tomaram conta em boa parte da história da filosofia. Vamos agora dar uma espiada numa primeira coleção que estou chamando aqui, em homenagem a Platão, de Coleção Demiurgo. Nessa primeira pintura que vocês estão vendo, a temática é São João Batista. Ela deve ter sido produzida por volta de 330. Hoje está no museu na Ucrânia. Essa segunda pintura da mesma coleção, nós temos como temática o Cristo Pantocrator. Ela deve ter sido produzida por volta de 550 e hoje se encontra no mosteiro de Santa Catarina, no Egito. Aqui uma terceira obra,
cuja temática é o ícone da Natividade. Acredita-se que foi produzida por volta do ano 600. E ela está no mosteiro Sinai. Aqui, uma quarta obra, onde nós temos Santo Sérgio e São Baco. Acredita-se que ela foi produzida por volta de 650. Também está no mosteiro de Santa Catarina. Nessa obra, nós temos como temática Abgar de Edessa recebendo o manto sagrado. Ela deve ter sido produzida por volta de 940. E também está no mosteiro de Santa Catarina. Aqui, como temática, temos a escada da Ascensão Divina. Acredita-se que é uma obra que foi produzida em torno de 1150. Aqui a clássica temática da Anunciação, uma obra que deve ter sido produzida em torno de 1130. Aqui um outro tema muito difundido, um outro tema clássico, um outro tema muito importante na história da arte, a Lamentação de Cristo. Ele está na Macedônia. E por fim podemos pensar a nossa coleção Demiurgo. Vamos lá. Toda essa coleção nós temos que a imagem sempre conta uma história. Para quem teve uma educação cristã, conhece bem essas histórias. Elas falam de eventos, são narrativas do Antigo e do Novo Testamento. A imagem está sempre submetida a uma espécie de texto. Esse texto é o texto bíblico, ou seja, a imagem ela está a serviço de uma história, ela conta uma história. Há uma intenção pedagógica, didática, que deve ser transmitida pela imagem. Vamos agora dar uma espiada numa segunda coleção, que estou chamando de coleção Renascimento. Vejam como tudo muda, tanto em termos técnicos. Você começa a perceber uma certa perspectiva na imagem. Como as cores. Há certas intenções entre os personagens que não eram vistas nas pinturas que analisamos anteriormente. Uma outra mudança radical é o aparecimento de um autor. Quem pintou essa obra foi Giotto di Bondone. Notem que nenhuma das obras da coleção Demiurgo conhecemos o autor. Nenhuma dessas obras da coleção Demiurgo tem a assinatura de um autor. Porque o autor, naquela época, não tinha a menor importância.
Aqui um salto em sentido técnico, a famosa Anunciação de Fra Angélico. Notem como a perspectiva se aprofunda, como a intenção dos personagens está muito melhor situada, exposta, como ela é dada a ver, como cada detalhe que não era importante na coleção Demiurgo agora passa a ser valorizado. Aqui o casal Arnolfini, de Jan von Eyck. E por fim, O Homem Vitruviano, de Leonardo da Vinci. Da Vinci chamou de homem vitruviano um conceito de belo apresentado pelo arquiteto Marco Vitruvio Polião em sua obra Os 10 Livros da Arquitetura. Com base na proporção áurea, esse arquiteto busca construir uma fórmula matemática de simetria para a beleza humana. Desta forma, o homem descrito por Vitrúvio apresenta-se como um modelo ideal para o ser humano, cujas proporções são perfeitas segundo o ideal clássico de beleza. Esta é a fórmula matemática da proporção áurea. Se vocês quiserem aplicar em vocês mesmos ou em alguma namorada, namorado, vocês vão descobrir se essa pessoa é bela ou não, segundo Vitrúvio. Divergências entre as duas coleções. Temos o aparecimento progressivo da figura humana, a humanização dos temas, gestos e emoções. Notem que na coleção Demiurgo, o homem estava ausente. O humano estava ausente. Temos também uma progressiva descentralização do divino, que era o tema central da coleção Demiurgo, e pouco a pouco a centralização do humano. Ou seja, há uma troca temática. Troca-se Deus pelo homem enquanto tema. A verdade deixa de estar na relação com o demiurgo, modelo original que não se pode representar, e passa a estar na fórmula, na harmonia, na perfeição, no cálculo simétrico de composição. Convergências entre as duas coleções. Coleção Demiurgo de Platão. A imagem sempre conta uma história. A imagem está sempre submetida a uma espécie de texto. Há uma intenção pedagógica, didática, que deve ser transmitida pela imagem. O movimento é ilusão. A verdade, o real, a eternidade estão em outro plano. Aqui temos um debate com os iconoclastas. Coleção Renascer com Aristóteles. A imagem também conta uma história. A imagem também está sempre submetida a uma espécie de texto. Contudo, agora há uma intenção científica, racional, de demonstrar o real, de demonstrar a verdade. A imagem apresenta as leis, as proporções, as regras da natureza.
Bom, pessoal, por hoje é isso. Nós vamos continuar essa aula na próxima semana. Nos vemos, então, segunda-feira que vem. Tchau, tchau.